A rainha Elizabeth II morreu e agora aparece um monte de gente especializada em política internacional, gente que não sabe sequer fazer um leite quente com chocolate e falando de colonialismo, blá blá blá. Cara, esquece esse papo. Nesse vídeo aqui, eu também vou dar o meu pitaco, mas para mostrar para você por que a rainha Elizabeth foi tão importante na história do mundo e na cultura pop, para o bem e para o mal. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, é impressionante. A rainha Elizabeth morreu aos 96 anos. E o que apareceu de gente, de adolescente com espinha na cara, falando a respeito de política internacional, que colonialismo inglês, blá blá blá, aquela história toda não foi brincadeira. Claro que eu aqui nesse vídeo, eu também vou dar o meu pitaco a respeito da rainha, infelizmente faleceu, mas por um outro viés, tá? O viés da cultura pop. Pois é, antes de eu começar desse papo aqui, você vai evidentemente fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó. Aqui, ó. Condizente com o que aconteceu, né? Você sabe bem. Ah, você vai também clicar aqui embaixo e seja membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP aqui do YouTube. Um local repleto de vídeos inéditos aqui do tio, séries inéditas, aposto que você não sabe, exclusivo, um monte de benefícios, descontos, possibilidade de assistir a shows de graça, frequentando os bastidores, cursos, palestras, enfim, um monte de benefícios. Você clica aqui embaixo em Seja Membro e escolha o seu plano. Para a grande maioria dos brasileiros, a rainha Elizabeth II era o último elo com o mundo da nobreza. Esse pessoal, nós todos, na verdade, né, tanto ouvimos falar desde a nossa infância, né, com aquela coisa das histórias contadas pelas nossas mães, pelas nossas avós, né, aquela coisa de príncipe, princesa, rei, rainha. Pô, a gente ouviu muitas histórias na nossa infância. E também para a grande maioria dos brasileiros, ela era a personificação, vamos dizer assim, da vovozinha real, né? Fofinha, né? Inclusive, não só para nós brasileiros, mas para milhares não, milhões de súditos, né, do Reino Unido, que acompanharam, inclusive, os seus 96 anos de vida até o dia da morte dela, que ocorreu na Escócia, dias atrás. Ela estava, né, dentro de um palácio, numa das propriedades dela ali, né, com todo aquele melodrama que deve ter ocorrido e que, né, renderia um bom filme. Obviamente que todo o Reino Unido está em luto e vive agora um longo ritual estabelecido pelas suas próprias tradições, um monte de popstars lamentando nas redes sociais, aquela coisa toda. Aquele minuto de silêncio sepulcral antes dos jogos de futebol, aquela coisa toda, você já sabe. O que você precisa saber, meu amigo e minha amiga, é que ela reinou por longuíssimos 70 anos e embora ela tenha sido a mais longeva rainha inclusive teve um papel muito influente no mundo, a rainha Elizabeth, ela não estava, olha, uma coisa incrível, cara, ela teve tudo isso, só que originalmente ela não estava na linha de sucessão direta ao trono. Pra você ter uma ideia, ela era a terceira nessa linha de sucessão. E eu tô contando isso para te contextualizar a respeito do que aconteceu com ela, inclusive em termos de cultura pop. A então princesa, ela só se tornou rainha depois da renúncia do tio dela, que era o rei Eduardo VIII.
que ele assumiu o trono em 1936, mas ele abdicou menos de um ano depois, cara, porque ele resolveu se casar com uma socialite americana chamada Wallis Simpson, que inclusive já era divorciada. Isso foi um escândalo na época, tem até um filme a respeito disso, que eu não vou lembrar o nome agora. Foi um escândalo absurdo na época. E o que acontece? Quando o rei Eduardo VIII abdicou, o pai da Elizabeth se tornou o rei George e assumiu o trono. Agora, você imagine uma criança sendo ensinada a reinar desde os 11 anos de idade, né? Porque quando o pai dela assumiu, ela entrou na linha sucessória. Desde os 11 anos de idade, ela foi ensinada a reinar. Só que a pequena Lilibet, né, que era como a família chamava a Elizabeth, ela desde cedo ela impressionava a todo mundo. Por quê? Porque ela tinha uma personalidade muito forte, ela tinha já uma aura de liderança, vamos dizer assim, né? Tanto que, inclusive, o lendário o primeiro-ministro Winston Churchill, ele se espantava com esse ar de autoridade que emanava dela. E aí, então, ela assumiu a coroa aos 26 anos, né? Porque o pai dela, o rei George, faleceu repentinamente, ele estava no meio de um tratamento de câncer e acabou morrendo. Agora, você não pense que a Elizabeth, ela era uma dondoca, assim, sabe? Como você pode imaginar. Pelo contrário, durante a Segunda Guerra Mundial, para você ter uma ideia, ela fez questão de ingressar no Serviço Territorial Auxiliar Feminino, no meio da guerra. E ela ingressou como? Como motorista e mecânica. É mole? E essa postura dela, ela carregou até o final dos seus dias. Inclusive, existem histórias absolutamente hilárias, cara, de que ela levava autoridades, governantes, sabe, gente importantíssima, para andar de carro nas propriedades que ela tinha ali na Escócia, cara. E ela barbarizava naquelas estradas lamacentas inglesas. Inclusive, tem uma história fenomenal. Qualquer hora eu vou contar isso em detalhes aqui. Ela levou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o príncipe Abdullah, para andar nesses carros, esses Range Rover, Jeep. Cara, ela barbarizou tanto que o príncipe, ele literalmente se borrou nas calças. O pessoal dizia que dirigindo, cara, a Rainha Elizabeth fazia o Dick Vigarista parecer a Penélope Charmosa. Obviamente, só quem conhece o desenho da Corrida Maluca sabe do que eu tô falando, né? Evidentemente. E pra você ter uma ideia, no dia da vitória, na Europa, em 1945, ela e a irmã Margaret, elas convenceram os pais a deixá-las, as duas, a saírem do Palácio de Buckingham e ali se misturar na multidão, né, para comemorar a vitória. O pessoal festejava ali do lado de fora, e essa foi uma recordação que a Elizabeth nunca esqueceu. E dizem também que ela tinha aquele humor cáustico, né, ácido, típico dos ingleses, né. E por falar em guerra, foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial que ela conheceu um jovem oficial da Marinha, um cara muito arrogante, chamado Philip, né, com quem ela se casou em novembro de 1947. Inclusive, reza a lenda da época, cara, que ela usou um vestido de noiva que foi pago com ficha de racionamento usada na guerra. Por quê, cara? Porque naquela época as finanças reais, cara, tinham sido simplesmente destruídas por conta da guerra. E apesar daquela férrea oposição ao casamento na época que aconteceu nos círculos ali reais, vamos dizer assim, ela foi em frente e o casamento dela, cara, durou 73 anos, até o último dia de vida dela, agora há pouco. E o príncipe Charles, né, que todo mundo conhece, ele nasceu no ano seguinte ao casamento. E aí, meu amigo, vem uma história muito legal, que talvez seja o motivo principal desse vídeo aqui, que foi a Rainha Elizabeth como um fenômeno da cultura pop. E isso começou de uma maneira bastante depreciativa.
Por quê? Em 1977, aconteceu o Jubileu de Prata, né? As comemorações dos 25 anos de reinado da rainha. E, evidentemente, que a Inglaterra, todo o Reino Unido naquela época, vivia um período de enorme turbulência política e social. E, apesar dela ser ainda admirada e respeitada pela maioria do povo, a Rainha Elizabeth II virou o alvo favorito do movimento punk, né? Que inclusive foi eternizada na clássica canção dos Sex Pistols, God Save the Queen, que foi inclusive o título foi dado pelo empresário da banda, o Malcolm McLaren, né? Que era um cara chegado numa polêmica, e ele resolveu batizar a música dos Sex Pistols com o mesmo título do hino da Grã-Bretanha, né? No hino inglês, God Save the Queen. E aí, você sabe muito bem, teve aquele célebre episódio daquele show organizado num barco no rio Tâmisa, né? Foi inclusive organizado pelo próprio Malcolm McLaren, que eles ancoraram um barco ali no rio Tâmisa e fizeram um show, voltaram o equipamento de som em direção ao parlamento, fizeram um show de 3 horas aí, cantando todas as músicas ofensivas, vamos dizer assim, que eles podiam apresentar. E ali, as caixas todas voltadas para o parlamento inglês, onde estava acontecendo a cerimônia de Jubileu de Prata. E aí você sabe que a ideia do Malcolm McLaren era, ele inclusive havia convocado toda a imprensa para acompanhar essa farra, vamos dizer assim. A ideia dele é que todos fossem presos. Por quê? Porque isso geraria uma enorme repercussão. E era o que eles queriam. Só que os policiais ingleses, eles foram muito educados, assim, eles acompanharam só a descida dos músicos quando eles saíram do barco. Não prenderam ninguém. E aí o Malcolm McLaren começou a ficar puto da vida, que ele não ia conseguir a repercussão. Ele começou a xingar todos os guardas, até que os policiais perderam a paciência e prenderam o Malcolm McLaren. E aí ele e a banda conseguiram todas as manchetes de jornais que eles queriam. Enfim, para a juventude roqueira da época, né? Juventude essa que estava desempregada, estava passando fome e passando frio. Para toda essa turma, a rainha, ela representava o alvo perfeito para que se canalizasse toda a raiva, todo o descontentamento que a juventude do Reino Unido tinha na vida cotidiana e na ausência de perspectiva de um futuro feliz. Esse sentimento, na época, ele ecoava principalmente nas cidades industriais do norte da Inglaterra, que eles se sentiam que o privilégio todo ficava no sul. Então o que acontece? A Elizabeth, né, a Rainha Elizabeth, então ela personificava essa instituição monárquica e tirânica, segundo a visão dos punks, que precisava ser destruída. Porque para a juventude daquela época, a monarquia e o fascismo eram a mesma coisa, sabe? Ambos eram formados por opressores que impediam a liberdade de comportamento da sociedade e a independência das novas gerações. Para eles era a mesma coisa. E isso, inclusive, continuou na década seguinte, esse tipo de revolta. Vamos lembrar que em 1986, os Smiths lançaram esse clássico aqui, The Queen is Dead. Inclusive, assim, essa aqui é a edição original inglesa do álbum. Aqui, ó. Esse disco aqui é um clássico, né? Aqui, ó. O título do disco, inclusive, é o mesmo da faixa de abertura desse álbum aqui. E outra coisa, não foi um monte de bandas fizeram menção à rainha nas suas músicas. E principalmente porque nessa época aqui, a Inglaterra estava sob o domínio da temida e odiada primeira-ministra Margaret Thatcher, né? Muitas outras canções foram escritas. Por exemplo, esse outro disco também, que é um clássico, né? Que é o primeiro álbum do Stone Roses, o auto-intitulado. Ele tem uma canção, que é a primeira do lado B, que chama-se Elizabeth My Dear,
que é uma canção que na letra fala de que eles não vão descansar enquanto eles não tirarem a rainha do trono, ou seja, acabar com a monarquia. Bom, você sabe muito bem que um pouco antes da rainha morrer, os últimos atos públicos ou oficiais que ela teve, na verdade, foram o de oficializar o fim do governo do desastrado primeiro-ministro Boris Johnson e oficializar o convite para uma nova primeira-ministra, a Liz Truss, né, para formar um novo governo no nome dela, aquela coisa toda. E obviamente não tem como você não lembrar novamente da temida Margaret Thatcher, né? Na Inglaterra, inclusive, ela era tão odiada quanto Hitler. Só que também é inegável nós lembrarmos hoje da inconfundível fisionomia da Rainha Elizabeth, que ela foi usada à exaustão na cultura popular durante todo o tempo em que ela esteve à frente do Palácio de Buckingham. Seja nos quadros do Andy Warhol, seja nos últimos anos, quando surgiram vários filmes muito bons, cara, a respeito dela, como A Rainha, de 2006, que foi interpretada pela espetacular atriz a Helen Mirren. Tem aquela série também, The Crown, que narra a história da monarquia e do poder que ela exerceu desde a juventude. Pra você ter uma ideia, essa série ela faz tanto sucesso que já deve estar na 5ª temporada. E a Rainha Elizabeth apareceu até em vários episódios dos Simpsons, da Peppa Pig, dos filmes, o Minions, que é um filme de 2015. Ela apareceu também, quer dizer, ela foi personificada, né, nesses filmes. Tem também naquele filme do Austin Powers, o Homem de Membro de Ouro, que é um filme de 2002. Tem uma personificação dela naquele filme sensacional do Corra que a Polícia Vem Aí, de 1989, que inclusive a Rainha Elizabeth ela foi interpretada pela dublê britânica dela, que é a mais famosa, que é uma senhora chamada Jeanette Charles. Então o que acontece? A Rainha Elizabeth, ela teve a sua popularidade impulsionada completamente pela cultura pop. Obviamente que alguns fizeram isso com carinho e outros fizeram, né, com raiva. Mas não importa qual tenha sido a abordagem, cara. A onipresença dela na cultura pop foi e ainda é a prova que ela ocupa e vai continuar ocupando nas gerações seguintes, cara, o imaginário popular de todos nós. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito de quem foi Elizabeth II, rainha da Inglaterra, que faleceu recentemente. Aqui nos comentários, coloca a tua impressão a respeito do quanto a rainha foi importante para a cultura pop, tá ok? Não esqueça também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó. Pô, Deus salve a rainha, né? E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e também de clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.